Amigos, amigas, muito boa noite. Eu espero não ser punição, mas a honra é toda nossa. Quando o Márcio estava discorrendo sobre a felicidade, é tão interessante, não é? Às vezes nós perseguimos, quando o Evangelho diz que a felicidade não é desse mundo, ele lembrou bem. Quando nós atrelamos as coisas do mundo, ela não é. Né? Quando nós associamos as coisas do mundo, porque, primeiro, que tudo que nós vivenciamos aqui está num processo passageiro. Tem a sua importância, evidentemente, né? Nós não podemos dispensar em momento algum a importância de estarmos reencarnados, a bênção da reencarnação. Mas a felicidade é possível, sem sombra de dúvida, conforme ele disse, quando nós atrelamos aquilo que fazemos com amor. Você é feliz quando você ama o que você faz, não é verdade? Sabe qual é o momento mais feliz da sua vida? Sabe qual é? Este, porque é o único que você tem, que nós temos. Não é um fato? Quando a gente vive intensamente, porque é o momento que a gente tem. Faz sentido para você, não? Esse é o momento que, se nós não aproveitamos integralmente, nós estamos perdendo a oportunidade desse exercício, dessa potencialidade que se chama felicidade, porque é uma potência. É uma das potências herdadas de Deus, que está em nós, e exercitada é exatamente aproveitar a cada instante, para que esse exercício vá fortalecendo esse potencial, como também todos os demais. Ele tem muito a ver com o assunto que nós trouxemos para a noite de hoje. Se der para apagar essa luz, melhora a imagem, não? Nós trouxemos inicialmente, pessoal, o texto todo que você encontra no Evangelho segundo o Espiritismo, para maior facilidade, caso você o tenha, no capítulo 17, mas ele está em Mateus, no capítulo 5, nos versículos 44 a 48, que é um ensinamento do Cristo a respeito do aspecto da perfeição. Quando ele diz: eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos, bendizei os que maldizem, fazei bem ao que vos odeiam e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que está nos céus. Continua ele dizendo: porque faz com que o seu sol se levante sobre maus e bons e a chuva desça sobre justos e injustos. Eu sempre lembro nessa parte o seguinte: você já imaginou se tivesse o botão da chuva ou do sol na sua mão? O que você faria com aquele vizinho chato que você tem, com aquele parente que você não gosta, se tivesse esse botão de controle, mas, no entanto... De raio. De raio também, né? Junto com a chuva. Mas veja que interessante, né? Deus, na sua misericórdia, faz com que o sol se levante sobre bons e maus e faça que a chuva desça sobre justos e injustos. Mas Jesus continua dizendo o seguinte: pois se amardes o que vos amam, que galardão, né? Que prêmio tereis? Não fazem os publicanos também o mesmo? Os publicanos, vale lembrar, se você de repente não leu a respeito, publicano era um cargo atribuído a um indivíduo, e era um cargo atribuído por romanos, era um cobrador de imposto. Um cobrador de impostos. Você pode imaginar que as pessoas não deviam gostar muito do sujeito. Não, era muito querido. Não era querido e ainda ele tinha uma participação daquilo que arrecadava, o que deixava ainda o pessoal mais nervoso ainda a respeito. E se imaginar, se nós pagamos imposto hoje e às vezes a gente fica assim, né, reclamando, etc., na época que Jesus passa pela região, pela Palestina, os impostos se davam de forma escorchante, porque eles eram conquistados pelos romanos. Então, os impostos eram cobrados pelo governo local, que os romanos davam continuidade como verdadeiro títeres
né? Eram verdadeiros bonecos na mão dos romanos. Então, os impostos eram cobrados para sustentar a tropa, não é? Essa turma, e os romanos também impunham impostos. Então, você tinha imposto dos dois lados. Era uma coisa assim de retirar do indivíduo praticamente a condição do sustento da própria existência. Para se ter uma ideia o quanto era um problema. Imagina esse cidadão, o publicano, como devia ser malquisto dentro da sociedade. E ele continua dizendo assim: se vos saudades somente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os publicanos também assim? E ele encerra dizendo: sede vós perfeitos, como é perfeito vosso Pai que está nos céus. É interessante que, claro, né, numa primeira análise que você faça desta passagem, você diz: não é possível a criatura ser perfeita como Deus. Porque sendo ele o Criador, eu a criatura, nós as criaturas, obviamente, sempre seremos a obra, nunca o autor. O que faz todo sentido. A divindade é perfeição absoluta, nós somos relativos, apesar de que o nosso nível de perfeição, em relação àquilo que se entende da perfeição absoluta, será de uma maneira impressionante, quando conquistarmos o estágio de um espírito crístico, que é um senhor planetário. Mas Jesus não podia usar outro linguajar que não fosse esse, para o entendimento das pessoas. Lembre-se que ele falava para as pessoas de há 2000 anos atrás. Mas que, como é uma verdade, a verdade ela não tem tempo. Nós podemos adequar a terminologia, mas a essência continua sendo a mesma, porque a origem é divina. Como ela é divina, ela está no passado, como nós medimos o nosso tempo, evidentemente. Ela está no passado, está no presente e está para o futuro. E pode efetivamente ser, vai sendo ampliada à medida da nossa evolução. Claro, nós vamos ampliando o nosso conhecimento, a nossa capacidade de analisar, a nossa inteligência, etc., a evolução como de uma maneira integral, e aí nós vamos colocando outros patamares, mas a essência continua. Evidentemente que ele usava uma força de expressão, fazendo uma comparação com a perfeição da divindade. Que se nós formos analisar sobre dois aspectos é interessante. Primeiro, nós não somos imperfeitas, nós somos incompletos. Não é verdade? O processo evolutivo é de completude. Deus não cria imperfeição. Já havia pensado nisso? Um ser perfeito não cria imperfeição. Um ser perfeito cria incompletude, para que o exercício nosso vá nos completando. Porque senão seríamos robôs, todos criados da mesma maneira, com as mesmas condições, em matéria de evolução, que seria absurdo. Nós não teríamos livre-arbítrio, não teríamos liberdade de escolha. Um outro aspecto que nós podemos atribuir para a perfeição é a condição da integridade. O que é ser perfeito, perfeita? Íntegro, íntegras, honestos, honestas. Não é verdade? São aspectos dessa condição, desse exercício, que tudo isso é exercício, tudo isso é prática para que isso aconteça. Mas é tão interessante analisar os ensinamentos do Cristo, e quando nós fizemos a referência de que a verdade ela não tem tempo, que ela vai se desmembrando para áreas que não estão ligadas a aspectos religiosos. Porque se nós olharmos os ensinamentos do Cristo, ele não trouxe uma nova religião. Ele trouxe um processo de espiritualização do ser, como farol, como norte para as criaturas, todos nós, evoluirmos em relação a trabalharmos em nós, fazendo com que esse exercício em nós se reflita no semelhante. E ele vai se ampliando. E nós vamos fazer, é tão incrível que nós vamos fazer um paralelo
com as conquistas que nós tivemos no último século. E se essas conquistas elas possam fazer sentido com os ensinamentos de Jesus. Porque se ele não trouxe uma religião, ele traz um ensinamento que é abrangente, que está ligado em todas as áreas da existência do ser e do desenvolvimento do ser. Faz sentido o que eu estou dizendo para você? Não pode estar restrito a uma situação, a um grupo, a um único processo. E nós fomos buscar uns links, como dissemos e repetimos, com as conquistas do século XX. Olha que coisa interessante. Os avanços tecnológicos do século XX foram na biologia molecular, na genética, na bioquímica, na imunologia, na fisiologia, nas neurociências e na epigenética. Que é interessante verificar essa questão de que há uma redescoberta da espiritualidade e da religiosidade com a saúde. Isto aqui é cristianismo puro, exatamente sendo visto e trabalhado por ângulos completamente diferentes, mostrando a realidade do Cristo. Querem ver? Olha que interessante esse processo. A epigenética, o que é a epigenética? Na epi mais a genética. Esse termo, inclusive, de epigenética foi criado em 1957 por um cientista inglês. E significa o seguinte: epi é sobre algo acima de. E genética, você lembra das escolas, né? Lembra disso no banco escolar, né? Quando a gente tinha que estudar esse assunto, que era exatamente a ciência que traz, né, como objeto o estudo da herança biológica, alguns aspectos de caracteres biológicos, como, por exemplo, né, a nossa descendência de uma geração para outra, a cor dos olhos, estatura, cor dos cabelos, etc. Esta parte aqui comandou, durante muito tempo, pela visão científica, comandou a existência do ser. Não é? A condição era você vinha desta estrutura e era esta estrutura que comandava a sua existência, ponto. Nós temos algum biólogo ou bióloga aqui? Não? Não? Mas não era. Lembram disso? Era isso. Você estava fadado, você, eu, nós estávamos fadados. No entanto, se descobriu algo bastante diferente, que os genes começam a tocar nos genes das ações do DNA. Significa dizer o seguinte: 20% das características biológicas são definidas pela carga genética. Ok? Você herdou da família, dos seus pais e da árvore genealógica. Os outros 80% é pela epigenética. Significando dizer o seguinte: nós somos frutos do meio que nós vivemos, que nos influencia, daquilo que nós nos alimentamos, das atividades que nós temos ou não, e da maneira como nós mantemos o nosso campo mental. É que define a criatura. Você vê que o Evangelho de Jesus é muito mais amplo do que a gente possa imaginar. O ser de perfeitos de Jesus, ele é muito mais amplo. Porque quando ele fala para as pessoas, ele traz uma mensagem de vida. Não é a vida na matéria, é de vida integral, é do Espírito. Que se... Não tem época e se manifesta na dimensão em que estiver, que é Senhor de si. Esse é o maior processo que a ciência trouxe para nós, comprovando o Espiritismo, que é um processo autônomo. Até então, nós vivíamos num processo heteronômico. Deus é que sabe. Se Deus quiser, eu vou se Deus achar que deve. Não é assim? Tirava a autonomia da criatura. Onde é que estava a liberdade da criatura? A liberdade da criatura dela viver do jeito que ela quisesse, mesmo que ela estivesse se prejudicando.
Essa é uma comprovação da doutrina espírita sobre o seu processo autônomo do espírito, você comandando a tua vida dentro de leis que existem, que são muito amplas, que são leis universais, que estão íncitas na criatura, estão íncitas em nós, faz parte de nós, na nossa consciência, que vão tomando uma amplitude à medida que nós vamos ampliando a nossa consciência. Isso é simplesmente fantástico, mas tem mais, viu? Nós vamos buscar nesse livro do Dr. Kazuo Murakami, não sei se alguém já teve a oportunidade de ler o Código Divino da Vida. Já leu? É simplesmente fantástico. Você lê esse livro, você acha que você está lendo um livro espírita. O cidadão diz assim, o pensamento positivo influencia a saúde, mas ele não diz só isso. Ele desvenda aqui as possibilidades do potencial humano ao afirmar que as emoções positivas acionam um botão genético. Para ficar mais fácil, ele vai dizer os ensinamentos de Jesus e Buda, porque ele contempla os aspectos do budismo, como mecanismos de ativação e desativação genética. A gente vai deixar isso mais simples. Ele enfatiza também a importância da união e da complementação da ciência e da espiritualidade. Olha que beleza, não? Não é ciência religiosa. É ciência espiritualizada. Lembra muito Einstein, né? Lembra muito Einstein em relação a esses aspectos. Uma coisa não está isenta da outra. Jesus não era um cidadão religioso, ele é um espírito completo. Todos os aspectos que englobam o planeta, desde o momento que o planeta é colocado, deslocado da massa, que é o que se entende, e é colocado na mão de um espírito crístico, toda a estrutura do planeta e das suas dimensões, ele tem que atuar, não é nas pessoas que ainda nem existiam. Ele começa a atuar na formatação do planeta e das suas dimensões, para se verificar o quanto é incrível a condição. Né? Então, ele ciência espírita com auxílio no tratamento da maioria das doenças. Não é fantástico? Tem mais. Ele diz o seguinte, emoções positivas podem alterar a ação dos genes. Fatores positivos como felicidade, não falávamos aqui a princípio, entusiasmo, fé, oração, etc., vai fazer o quê? Ativam a alteração de genes importantes. Você é mais saudável. O contrário também é verdadeiro. Fatores negativos como ansiedade, medo, estresse, tristeza, sofrimento, etc., vai fazer a desativação de alteração de genes importantes. Significando dizer o seguinte, continua ele, a maneira como nós pensamos afeta o funcionamento dos nossos genes e, como consequência, nós nos tornamos doentes ou saudáveis. Isso é uma informação espírita ou não é? Não é? Parece que esse cara pegou o Evangelho, pegou a obra de Kardec, estudou, pegou o André Luiz, estudou e escreveu o livro dele. Esse cidadão nem sabe que o espiritismo existe, para se ter uma ideia. Mas, no entanto, ele sabe dos ensinamentos de Jesus e de Buda. E daí se trabalhou. Porque é interessante notar, vou dar essa informação aqui, quando houve um momento em que o Dr. Bezerra de Menezes Espírito, talvez você já conheça essa passagem, ele estava convidado para ir para outras regiões planetárias, dada a sua evolução. E aí, isso Chico contando, ele pediu para Celina, a mensageira de Maria, mãe de Jesus, se ele poderia ficar mais tempo entre nós. Entre nós aqui no planeta, entre o pessoal encarnado, a gente sempre precisa de uma ajudazinha do Dr. Bezerra, não é verdade? Eu, pelo menos, não sei vocês, mas eu, pelo menos, estou sempre fazendo um pedidinho ali. Aí, houve um evento que ele receberia a resposta. Esse evento se deu na dimensão espiritual, porque ele já estava desencarnado. E o Chico, em desdobramento, através do processo natural do sono, foi convidado a comparecer nesse evento.
Para se ver que o Chico não devia ser pouca coisa. E ele foi desdobrado, e depois, quando voltou para o corpo, manteve a consciência integral da situação. E estavam presentes no evento 1000 médicos desencarnados. Aí, no evento, até porque o Dr. Bezerra era médico, então estava sendo lá, né? O evento era para médicos. E só estava o Chico, que não era médico. Celina vem para o evento dizendo que o pedido do Dr. Bezerra de Menezes teria sido aceito e Maria havia lhe concedido mais 200 anos, 2 séculos, para que ele ficasse na assistência com a sua equipe para todos nós. Não é todos nós espíritas, todos nós em matéria de seres que estão reencarnados. E nesse evento foi dito que esses 1000 médicos reencarnariam nas mais diversas regiões do planeta para dar seguimento num trabalho de ciência e espiritualidade. Incrível, né? Olha aqui, ó. No começo, quando foi isso, então? Isso faz... Mas eu digo, seria na época do Chico ainda... lá atrás, uns 60 anos atrás, mais ou menos. Então foi quando houve essa mudança toda. O que é mais incrível você tem um trabalho da AMIAS, da Associação Médica Espírita, que é no Brasil e internacional, você tem uma infinidade de médicos das mais diversas ciências trabalhando profundamente em relação. Tanto é que você tem publicação sobre a pineal, a glândula pineal, na revista especializada americana sobre glândula pineal, cuja matéria não houve redução de um parágrafo, é um material extenso, aonde traz todas as informações sobre a glândula pineal que André Luiz antecipou em 40, 50, 60 anos, nas obras de André Luiz, com um detalhe, falando que todo esse material recebido foi através de um médium que possuía no antigo 4º ano primário. Tá na Pineal Research, se você quiser. Foi assinado por vários médicos brasileiros que são espíritas. Aqui você está vendo um cidadão que não é espírita, que é incrível. Ele continua dizendo o seguinte: o que então você faz para ativar esses genes? Ele diz: a resposta é simples, viver plenamente e ter sempre uma atitude positiva perante a vida. O que é viver plenamente? Se não amar aquilo que já falamos, amar o que nós fazemos. Não é? É amar o que a gente faz. Mas eu faço... não, eu faço isto aqui e o que eu faço é muito importante, porque Emmanuel que diz o seguinte: nós estamos reencarnados no local onde nós possamos ser melhores e mais úteis. Se a gente não fosse melhor e mais útil para o momento atual, já estava desencarnado. Porque para desencarnar é simples, né, pessoal? É simples. Para encarnar dá uma mão de obra miserável. Você tem que acertar com os caras que vão ser seus pais, pode ser que eles desistam no meio do caminho, porque vocês vão levar essa mala de novo aqui sem alça, não vou, tem que acertar, aí acerta, quando chega aqui, vira... O Emmanuel diz assim, é uma doce obsessão. Você fica dizendo, fala umas coisas bonitas para ela, faz o bife que ele gosta, não sei o quê, porque tem que dar certo, se não der certo eu não reencarno. Não é? Porque eles podem mudar de ideia, e aí pode ter um confronto antes de eu entrar na história. Aí eu entro na história. Quanto tempo você fica para se achar como gente? É o filhote mais dependente que existe na natureza. Não existe um filhote mais dependente que nós. Né? Temos uma dependência integral. Quando chega lá nos 14 anos, a gente não tem hormônios, a gente tem demônios, não sabe se está indo, se está voltando. Não é uma loucura? Porque há uma situação complicada. É aquilo que se foi com aquilo que vai ser.
Então, tem muito da personalidade anterior ainda influenciando e aquilo que está mudando para a personalidade atual. Por isso que a gente anda em tribo, usa as mesmas roupas, o mesmo corte de cabelo, etc. Essas situações são totalmente naturais, porque é o conflito do espírito na condição da mudança. Bom, quando a gente se dá por gente... Tem gente que está aí ainda da adolescência com 50 anos morando com o pai e a mãe. Mas, enfim, bom, vai fazer o quê também, né? Ninguém é perfeito. O fato é que, quando se dá por gente, você está com quantos anos? Não é? Tem gente que se dá por gente mais cedo, mas tem uns que é 18, 20, 22. Para desencarnar. Eu ouvi tomando passe. Também já vi. Também já vi. Hoje não acontece porque segunda-feira não é dia de desencarnar tomando passe. Mas o fato é uma realidade. Para desencarnar é assim. Não é? Ah, fulano fez palestra, estava tão bem ontem, estava. Hoje já foi. Ponto. É simples. Então, olha, que fantástico! Que fantástico que você está aí, cara! Não é verdade? Que bom que você está aqui! É fantástico! É que às vezes a gente esquece da importância que nós temos. E a gente fica olhando umas picuinhas, nossa, que... Né? Ah, porque eu sou assim, porque não sei o quê, porque eu sou casado, porque você não sabe o marido que eu tenho, a esposa que eu tenho, o chefe... Não, a gente fica nesses lances e não amplia a visão. Não é só sobre o outro, é sobre nós mesmos, porque se não há autovalorização, não tem valorização no outro. O outro é meu reflexo do que eu goste ou do que eu desgoste. Vamos em frente. Não começou ontem, né? A epigenética está lá por volta de 2014, que tem maior influência, mas já é um assunto um pouco mais antigo. Mas esse é interessante porque é um pontapé inicial lá atrás, em 1970. Esses pesquisadores já estão desencarnados, o Robert Adler e o Nicholas Cohen, eles concluíram que o cérebro e a percepção sensorial agiam diretamente no sistema imunológico. Mas olha que umas coisas são interessantes e por que se concluiu. Você não devia estar nascido nesse período da Apolo 13. O número já é infeliz, mas enfim. A Apolo 13, em 1970, era esse calhambeque aí, com que 3 caras iam para a Lua. E no meio do caminho explodiu um tanque de oxigênio e os caras disseram, não vai dar para chegar, vai ter que voltar. Mas não vai ter que voltar assim. Não é assim. Não tinha GPS que você coloca. Cara, vira o calhambeque. Vou te dar uma informação. Você também não sabe disso, mas existia um celular que se chamava StarTech, que tinha uma telinha verde, que escrevia 2, 3 letras e tinha telefone para você ligar. Era isso aí. E tinha um negócio que colocava na cintura que o cara sacava o StarTech para poder mostrar que tinha um celular. Você também não deve se lembrar desse absurdo. Você comprava mais baterias para ficar trocando a bateria, porque acabava a bateria. Esse StarTech era mais poderoso do que os computadores da NASA, na época, que ocupavam 5 salas. Os computadores da NASA. O StarTech era mais potente do que os computadores da NASA em 1970, que precisavam de 5 salas. Tinha refrigeração para computador. Refrigeração com água. Quem trabalhava em tecnologia morria de frio, né? Tão gelado que era o ambiente. Bom, vira o treco, aponta para a terra. Apontou para a terra. Se errasse na mira, passava batido, adeus, né? Não tinha combustível para voltar. E vamos nessa. Apontaram para a terra e toca o bonde. Eram esses 3 caras aqui. Interessante notar que o preparo de astronauta, você imagina como seja, né? 2 deles ficaram gripados. Ficaram gripados.
Aí o pessoal chegou na Terra, chegaram os 3, 2 estavam gripados. E a pergunta foi, ué, Como? E o terceiro? como? O terceiro estava na boa. Mas que coisa estranha. Como é que ficou gripado? O sistema imunológico é separado. Se acreditava nisso, que o nosso sistema imunológico funcionava em separado. Aí foram fazer exames e verificaram que havia uma redução de células do sistema imunológico. E aí se concluiu que o estresse atuava no sistema imunológico. Por isso que eles estavam gripados. Cara, essa informação é de 1970, está aqui do lado. Aí esse cidadão que a gente já colocou, fez experiências posteriores, no final da década de 1970, praticamente entrando em 1980, ele era da Universidade de Rochester, em New York. O Robert Adler, né, já desencarnado, identificou a conexão entre o psiquismo e o sistema imunológico e concluiu ser este, né, o sistema imunológico, condicionável, ou seja, o seu sistema imunológico é feliz quando você está feliz e é triste quando você está triste. Então não quer ficar doente? Sai dessa vidinha que você está levando, né, de reclamar de tudo e de todos, porque isso é enfermidade. Ela já é a enfermidade, só não está manifesta no organismo físico, que é ainda. Mas pode ser que não se manifeste na existência atual, porque a genética, por vezes, é tão poderosa que o miserável nem doente fica. Só que tem um detalhe, na outra existência você pode não topar com uma genética tão poderosa quanto essa. E como o registro está no campo perispirítico, e o registro é nosso, não é transferível. O registro está no campo mental do ser, influenciando o perispírito. Na hora que vai para uma genética mais meia boca, você não vai poder passar na frente do hospital. E passou, fica doente. Voltou, fica doente. Percebeu? Vovô, por exemplo, um amigo nosso dizendo, desencarnou com 95 anos de idade, tomando um copo de cachaça na hora do almoço, outro na hora do jantar, para abrir o apetite, e fumou cigarro de palha, de fumo de corda a vida inteira. E morreu de velhice. Mas que maravilha! Não é uma beleza? Não é? Então a gente tem que fazer isso. Tomar um copo de cachaça na hora do almoço, outro no jantar, e fumar fumo de corda, que você nem sabe que existe, né? Era um fumo de corda que você corta e enrola, né? E aí também vai viver no mínimo 95 anos. Isso é uma realidade? Não, não é. Isso é uma realidade para aquela situação de uma genética que suportou isso. Só que tem um detalhe. Está vincado perispírito. Não vá. A gente não escapa de nós mesmos. Nós somos herdeiros e herdeiras de nós mesmos. Na outra existência, começam os problemas. É pulmão, é fígado. Porque a gente não foge de nós mesmos. E não é castigo divino. É implementação daquilo que a gente faz. O espírito tem que estar encharcado. Pois é. Não, porque se fosse a realidade de viver 95 anos tomando cachaça, eu tomar uma garrafa por dia, porque eu ia viver 120. Não é verdade? Ponto. Quer dizer, ou seja, são umas situações muito complicadas. Sabe quem é que trouxe psiconeuroimunologia, ou PNI, há 64 anos atrás? Foi André Luiz, nesse livro Evolução em Dois Mundos. Essa interação mente e corpo está muito clara. Olha o que ele diz a respeito do assunto. Um livro de 64 anos atrás. Animálculos, que são as células, infinitesimais que se revelam domesticados e hordeiros na colmeia orgânica. Assumem formas diferentes segundo a posição dos indivíduos e a natureza dos tecidos em que se agrupam, obedecendo ao pensamento simples ou complexo que lhes comanda a existência. Pessoal, pensamento simples.
Ah, mas eu só dei uma pensadinha, que eu queria que ele fosse para o inferno. Não. É tão simples quanto isso. As suas células estão registrando isso. Ah, mas eu vou morrer? Claro que vai. Mas as suas células perispirituais estão registrando isso. Esse é o ponto. Se ficasse tudo por aqui, se você parar para pensar, ia ser um comodismo total, não é verdade? Porque a gente ia fazer o que bem entendesse, morria, como é a terminologia normal, morria, estava tudo resolvido. Aí criaram a droga do inferno, do céu, aí puseram um purgatório no meio. E o lance nosso era ir para onde? Para o inferno! Porque o inferno tem tudo que a gente gosta. Você vai lá no céu para ficar tocando aquele birimbau lá o tempo todo, ficando... Não vai, você vai para o inferno, porque já aqui é quente, todo mundo está à vontade, todo mundo faz o que bem entende. O inferno é que é o lance, que purgatório, que coisa nenhuma. É uma realidade, é fugir de si mesmo. Só que não dá para fugir de nós mesmos. E quem está comprovando isso é a ciência. É a ciência que está comprovando isso. Está na nossa mão. Olha que coisa interessante. A gente foi buscar no livro Missionários da Luz, no capítulo 13, cujo título é Reencarnação, e que eles às vezes falam que é a reencarnação de Sigismundo. O título é Reencarnação. Você tem um caso interessantíssimo, não vamos contar ele inteiro, mas o que nos interessa aqui é o Avelino. O Avelino é esposo da Raquel. A Raquel está num momento, todo mundo desdobrado na dimensão espiritual, é um dos momentos mais lindos desta obra, quando a mãe vai receber o filho que ela ainda vai ter, ela vai fazer o contato perispírito a perispírito do futuro reencarnante. Ela nem relação sexual teve ainda. Tanto é que você, mamãe, por vezes deve ter sonhado antes de engravidar, antes do processo gravídico, pode ter sonhado, e às vezes era um menino, uma menina, e ainda disse que nome que queria. Né? Nós temos, às vezes, muitos casos relatados que a mamãe sonhou antes de estar grávida. O importante aqui, falamos que era a figura do Avelino. O Avelino tinha verdadeiro terror em relação ao reencarnante, por uma situação de disputa no passado pela própria Raquel, que era hoje a sua esposa, onde o Sigismundo, não sei onde é que o André Luiz arruma esses nomes, o Sigismundo que ia reencarnar, havia assassinado o Avelino em outra existência. Então o Avelino tinha tamanho pavor da aproximação da entidade que seria o seu filho agora e que estava reformado, havia se feito a sua reforma, não é? Ele tinha tamanho pavor que ele matava os espermatozoides na bolsa seminal pelo medo. Olha que coisa impressionante. Fazem um trabalho no Avelino para que o Avelino faça a assimilação do reencarnante e possa parar de, inconscientemente, pelo medo, porque estava no subconsciente dele, parar de eliminar os próprios espermatozoides, para que a esposa Raquel pudesse engravidar. Sabe qual foi o remédio que deram para o Adelino? Você não suspeita? Amor. É o que muda, é o que transforma. Quando você ama, transforma. Você transforma a sua vida, você transforma a vida das pessoas, você transforma o ambiente, simplesmente transforma. Você vira farol de luz. Não é assim, porque eu não tenho a capacidade de amar como uma Madre Teresa de Calcutá, uma irmã Dulce, um Chico Xavier, entre tantas outras pessoas. Eu não tenho essa capacidade. Não existe amormômetro. Você ama mais ou ama menos. Amor é amor. É dentro daquilo que você ama. É que nem bem. O bem é o bem. Não tem bem mais, bem menos. O bem é o bem. Está dentro daquilo que você está fazendo. Ponto. Amar é dentro daquilo que está na condição da criatura. Você dá o que tem. Ponto. E quanto mais se dá,
mais o exercício, maior fica esta condição, mais amplo, você começa a envolver mais gente, além do benefício de que o emissor, a emissora, é o próprio. Amor. Faz uma mudança considerável, até porque é um fenômeno neurobiológico, não é? Que proporciona bem-estar e saúde. Atividades felizes na construção do amor incondicional envolve o sistema límbico. Isso é cientista dizendo para nós, né? De uma forma bem simplificada. A área cerebral responsável pelas emoções, atenção e motivação. Aqui está o sistema límbico que ficava... O Paul Broca que deu esse nome, que fica entre o neocórtex e o reptiliano. Mas olha a responsabilidade que se sabe até agora dele, entre outras. Trouxemos só 3. Essa área é relacionada com a liberação de ocitocina, que é ligada à menor agressividade e o melhor convívio social. Também a vasopressina, que reduz a ansiedade e melhora o contato social. E a dopamina, além de outros mediadores acionados à liberação do óxido nítrico. Vamos só pegar a ocitocina. Se você abraçar uma pessoa em torno de 15 segundos, no máximo 20, não precisa também ficar abraçado, né? Não debilóide. Entre 15 e 20 segundos, há uma liberação de ocitocina em você, em nós, nesse período, com tamanha intensidade que a gente se sente extremamente bem. Com um detalhe, como o processo é energético em matéria de perispírito, você contamina o abraçado ou abraçada, cuja descarga de ocitocina é também na mesma intensidade. Você já imaginou Jesus? Ele era um ocitocinado total. Não é? Porque Jesus era um cara feliz. Você vê a carta do Públio Lentulus para o Tibério, que era o César da época, descrevendo Jesus, ele dizia, nas palestras alegra muito. Né? Era uma pessoa que botava o pessoal para cima. Aí desenharam Jesus, né? Que aquele Jesus caindo aos pedaços, que assim, esses mansos, sempre chorando, triste. É a mesma coisa que você fazer prece para o seu mentor e apareceu o seu mentor lá, caidaço. Você diz assim, puxa, para quem que eu vou precisar dessa coisa aí? Né? Na verdade, você quer um mentor para cima, né? Uma mentora que chega, né, levando você para cima. Imagina se chega o seu mentor, você diz, como é que está aí? Estou numa deprê, que é uma coisa... Na verdade, eu sou coreano, perdi hoje de 4-1. Pegou, vai cuidar da vida. Eu não preciso dessa coisa. Mas não é a verdade? Você quer gente para cima. Imagina um Jesus. Jesus tinha que ser para cima, cara. Um espírito crístico resolvido. Um cara resolvido. 100% consciência. Nossa é 5. Dele é 100. 100% consciência. É um cidadão que abarca o planeta e as suas dimensões. Quando você diz assim, eu vou fazer prece para Jesus, você acha que Jesus vai me ouvir? Não se limite. Não nos limitemos. Uma mente que engloba o planeta ouve você sim. Nos ouve sim. É a mesma coisa que um sol. Você está numa região do planeta cuja condição não é, de difuso não seja expressiva e está em outro, é o mesmo astro que te ilumina. Jesus, como comparativamente, seria como a estrela que nós temos e demos o nome de Sol. Se nós entramos em contato com ele, há um contato com a mente dele. De uma forma tão expressiva que aquela mulher hemorroíça, né, que aquela que tinha um problema de hemorragia em relação à menstruação, que era um preconceito gigantesco na época, porque se dizia o seguinte, a mulher que tinha um fluxo de sangue hemorrágico, ela tinha parte com o demônio, por isso que ela sangrava em tempo integral. Olha, uma barbaridade, né? Ela toca na veste dele, e ele diz, quem me tocou? E os apóstolos dizem, mas Senhor, todo mundo está te tocando. Ele disse, não.
Alguém tocou de forma diferente em mim, porque de mim saiu virtude. Ou seja, do campo energético dele, ela faz a conexão que somos nós, não é ela, somos nós. Fazemos a conexão com o campo energético do Cristo. E se essa conexão tiver esperança e fé, você se cura ou cura quem você quiser, desde que não haja um comprometimento de uma situação expiatória, ou ameniza a situação da criatura. Porque esse contato ele é totalmente possível. Que beleza, né? A gente saber que a gente não precisa sair também agora daqui do centro abraçando todo mundo, etc. Não, vai devagar. Mas o fato é, olha a manifestação nossa de benefício em nós e de nós para com o semelhante. Continuando ainda, olha o que esse livro, Psiquiatria Iluminada, que é da Associação Médica Espírita, diz o seguinte: essa atuação neuroendócrina leva à sensação de bem-estar, confiabilidade, otimismo, tendo como resposta a queda nos níveis de depressão e ansiedade e melhor resposta imunológica. Isso é sensacional, né? Porque a gente está vendo o espiritismo em tudo. Fomos buscar nessa obra de 1961, que é do Emmanuel, que é o título da lição de número 32, é na saúde e na doença. Olha o que ele diz em 1961. Você viu que a psiconeuroimunologia começou em 1970. Olha o que esse espírito diz quase 10 anos antes. Em toda circunstância, trate a saúde, a própria saúde, prevenindo-se da doença com os recursos encontrados em você mesmo. Cada dia é novo ensejo para adquirirmos enfermidade ou curar nossos males. O melhor remédio antes de qualquer outro é a vontade sadia, porque a vontade débil enfraquece a imaginação, e a imaginação doentia debilita o corpo. Doença do corpo pode criar doença da alma, e doença da alma pode criar doença do corpo. Tem mais. Nesta outra obra, Livro da Esperança, de 1964, na lição Bênção Maior, ele diz: teu corpo, tua bênção maior. Há quem o acuse pelo golpe da criminalidade ou pela demência do vício, como se o carro obediente devesse pagar a embriaguez ou os disparates do condutor. E aí ele fala do telefone. Existem ainda aqueles que declaram o telefone como culpado pelos assaltos da calúnia e pelas calamidades da cólera, qual se o telefone fosse responsável pela malícia e pelos desequilíbrios dos que lhe menosprezam e injuriam a utilidade. Sensacional, né? Esse é de 64. Mas o que é interessante, então? Mas Jesus disse: sede perfeitos, como o vosso Pai Celestial. Naturalmente, a pergunta é: qual será o máximo da perfeição? Não será tornar-se tão perfeito como o Criador, conforme nós sabemos, né? Mas perfeição absoluta, se ela é impossível, então o que será ser perfeito? Não será amar os inimigos? Amar o inimigo não é possível, como diz o Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec é claro, não dá para você ter a mesma confiança em alguém que te traiu ou que você traiu, como você tem num amigo, numa pessoa querida, mas é não pagar o mal com o mal. Paulo diz na sua carta aos Romanos: granjeai amigos com a riqueza da iniquidade. Sabe o que ele está dizendo? Faça amigos com a riqueza da injustiça. Porque se eu sou injustiçado e em determinado momento eu tenho como me vingar, você sabe que o algoz não consegue ser pior do que o vingador. Porque o vingador tem tempo e vai ganhando experiência. Vai se envenenando, evidentemente, durante todo esse percurso. E quando ele tem a oportunidade, ele faz pior do que o algoz fez com ele. Só dá uma olhada na história. Dá uma olhada na história. Você vai ver que todo cara que passou por uma situação e teve oportunidade para se vingar, foi pior do que o algoz. O que ele está dizendo? Eu tenho condição de me vingar,
mas eu vou perdoar. Porque o dia que esta criatura tiver noção do que fez para si mesmo e do que fez para outro, e o outro que teve oportunidade de se vingar não fez, será um grande amigo. Não é verdade? Porque ele vai um dia ter consciência como qualquer outro. Não significa que nós seremos capachos dos outros. Não é nada disso. Mas é agir com inteligência diante de determinados aspectos. Quando a oportunidade surge, a gente diz, vou usar ou não. Essa é a questão. Né? Sempre esse momento vai exigir bom senso. Outro aspecto é fazer bem aos que nos odeiam, nos caluniam, né? E orar pelos que nos perseguem. Sempre vai ter, e principalmente para invejoso e invejosa. Sempre tem. E André Luiz, no livro Sinal Verde, pela psicografia de Chico, diz assim, é natural que você crie invejosos, não inimigos. Fantástico. Invejoso sempre vai ter. Invejosa também. E a gente faz o quê? Se ficar sabendo, ore. Não é verdade? Ore. Você vai fazer o quê? Vai chamar a pessoa de invejosa? É a mesma coisa que você, fofoqueiro, você vai chamar ele de fofoqueiro, você vira imediatamente o alvo da fofoca dele. Ore. Quebre os laços. Assim. Quer ver um jeito? Você já ganhou presente. Aliás, é um presente, como se diz popularmente, de grego. Você já ganhou presente de correntinha de ouro fininha, que você bota aquela coisa que é do demônio dentro da gaveta, e no abrir e fechar da gaveta, ela age sozinha e dá um nó. Aí você tem que pegar 2 agulhas para ficar soltando aquela coisa e lembrando de quem te deu, inclusive. Se você não tiver paciência, você arrebenta. Só que quando arrebenta, é como tratar de situações de relacionamento. Quando arrebenta, o nó fica de um lado ou do outro. Não resolveu. Emmanuel diz, nó a gente desfaz, não arrebenta. Então é nó de correntinha de ouro de presente de um endemoniado que você vai soltar. Ok? É soltar, não arrebentar. Porque arrebentou, ficou sequela. Ficou sequela, meu nego vai ter que resolver. Lembra-se do caso que eu contei aqui de uma aluna nossa, não? A gente estava dando aula numa escola e aí a gente estava falando de reencarnação, de retorno, não sei o quê. De repente a senhora levantou-se e disse assim, com o dedo em riste, em pé, no meio da sala. O senhor, me chamou de senhor. Eu já me fiquei, não é? Porque eu sou jovem há mais tempo só. O senhor quer dizer que aquele traste que eu tenho lá em casa, aquela coisa que eu suporto há 20 anos, eu vou ter que voltar com aquela coisa? Menino, se passasse uma mosca, todo mundo ouvia. Eu disse, Jesus, onde é que eu fui amarrar o meu burro? Como eu não respondi, ela voltou no questionamento. O senhor quer dizer que eu vou voltar com aquele traste que estava em casa? Aí eu pedi ajuda a universitário, estudante, mentor, mentora, todo mundo, né? Aí veio a resposta, disse, com aquele traste, não, senhor. Até porque o traste não estava presente. Não dava para saber quem era o traste. Não é verdade? Podia ser que o traste estivesse falando. Então, aquele traste, não, senhora. A senhora não vai precisar voltar com aquela coisa. Eu senti que ela respirou um pouco mais e disse, mas com o que tem no seu coração, com certeza.
arrebentou. Ficou de um lado. Não é com a pessoa, é com a situação. A gente acha que vai voltar com a pessoa. A pessoa, de repente, é uma pessoa boa, vai evoluir, ainda vai acabar ajudando a gente. Pega lá o livro Renúncia, que você vai ver a Alcione que vem buscar o Pollux, que se eu sou Alcione, eu não olhava para o Pollux com o binóculo virado ao contrário, para ver mais longe. Mas pega lá. Está vivendo em outro planeta, em outra dimensão, em outra situação, o cara no baixo umbral da Terra, você vai reencarnar nessa roubada a buscar o cara. Até os mentores dela dizem assim, pensa bem, hein? A Terra não é para qualquer um. Olha que beleza, hein? Tá vendo? Olha a pegada que você tem. A Terra não é para qualquer um. A dona Laura diz isso lá para o André Luiz no nosso lar. Aqui no nosso lar tem um pacto de pensar bem. A gente pensa mal, não reverbera. Não tem conexão para dar continuidade, porque as pessoas têm um pacto de pensar bem. Então eu penso mal, fica comigo mesmo, não tem conexão. Na Terra, não. Você pensa desequilibrado, conexão de monte, retroalimentação. Alimente-se alimentado, alimente-se alimentado. É imediato. Tanto é que um pensamento desequilibrado, você vê um encadeamento, vem um atrás do outro. Por quê? Porque o primeiro é sempre nosso, diz o Livro dos Espíritos. O segundo já é sugestão. Já é conexão feita. Por isso que Paulo diz, uma multidão de testemunhas vos acompanham. Não é uma multidão de espírito. Imaginou uma multidão de espírito atrás de você o tempo todo? Você vai estar tomando banho, está lá os espíritos, todo mundo no banheiro, olhando você tomando banho. Não, são as conexões. As conexões que fazemos em tempo integral. Por isso, Jesus sugerindo orai e vigiai. Vamos falar da essência da perfeição. Praticar a caridade, porque implica a prática de todas as outras virtudes. Amar. Caridade é amor em ação, outra coisa. Cumprir na maior pureza a lei de justiça, de amor e de caridade. Até porque perfeição relativa é a que mais nos aproxima de Deus. Fazer o bem. Quando a Lívia te convidar, não vá dizer que não está preparado, não me sinto preparado, preparada, porque o trabalho aparece quando o trabalhador está pronto. Quando for convidado, aceite. Sabe por quê? Porque é exercício do bem que faz bem para nós mesmos. Né? Trabalho voluntário é exercício do amor que envolve primeiro a criatura que está sendo o veículo dessas energias, que são aquelas que estão em toda a criação. Por isso que quando nós trabalhamos no bem, nós nos sentimos bem. Por quê? Porque nós movimentamos as energias superiores que temos em nós, em conexão com a criação e o que sustenta a criação toda, que é o amor. Não é sensacional? Então, são esses momentos que a gente diz assim, mas a felicidade está aí, no servir ao próximo do jeito que for possível. Olha, eu só sei varrer o chão. Não tem problema. É varrer o chão com toda a satisfação que eu possa de entregar um ambiente que seja higienizado suficientemente para as pessoas que vão ali frequentar. Pronto. Quer mais? O que Jesus fazia como trabalho? Ele era carpinteiro. Ele podia ter vindo como um príncipe, um rei, não é verdade? Veio como carpinteiro. Sabe mostrando o quê? Que não é aonde nós estamos, é como nós estamos, com as intenções que nós temos, que é isso que é válido. É isso que a doutrina nos chama sempre para o processo. E, naturalmente, nós não podemos sequer esquecer, até porque é o Evangelho do Cristo, como código de conduta universal,
que é baseado nas leis de Deus, sendo Ele o caminho, a verdade e a vida. E ele disse, ninguém vai ao Pai senão por mim. Não é exclusivismo, não é pela pessoa, é pelos ensinamentos que ele trouxe. E são coisas objetivas, né? Simples. Claro que demandam esforço para a realização, mas são todas diretivas de uma maneira clara e, como dissemos, objetivas. Faz o bem. Ele diz, se você pegar Tobias no Velho Testamento, ele diz, não faça ao outro aquilo que você não quer que o outro te faça. Percebeu o ponto? É comodismo. Eu não faço, o outro não me faz. Eu não tenho ação. Jesus é ao contrário. Faça ao outro aquilo que você gostaria que o outro te fizesse. É movimento. O espírito, nós somos criaturas dinâmicas, nós precisamos do movimento. Tanto é que enfermidade é o indivíduo viver na ociosidade. Isso é enfermiço para o espírito. Nós somos criaturas dinâmicas, nós precisamos nos movimentar, nós precisamos estudar, nós precisamos aumentar conhecimento, a gente precisa se doar, porque é o dinamismo do ser. Quando a criatura se acomoda, ela é a enfermidade que paralisa o espírito. Pessoal, paralisa por vezes por várias existências. Porque é o tipo da enfermidade que não tem uma solução imediata. Vai ter que tirar o indivíduo da condição. Eu vou até ilustrar, eu gosto de ilustrar. Eu vou ilustrar com uma história que o Chico nos contou, numa das madrugadas que a gente estava na casa dele, de uma mãe. Formava aquelas filas enormes lá no Grupo Espírita da Prece, depois do trabalho, para as pessoas se despedirem dele. E ali ele dava, às vezes, um passe, às vezes ele dava um dinheirinho, quando ele tinha um dinheirinho para a pessoa. E nessa oportunidade foi uma mãe, numa condição de miserabilidade, como não tinha cadeira de rodas, carregava o filho como um adolescente, não na estatura de um adolescente, como se fosse uma mochila, porque o menino era tetraplégico, cego e com problemas mentais. Esse era o filho dela, que ela carregava assim. Aí se aproximou do tio Chico, como eles chamavam, aí o Chico deu um passe nela, deu um passe no garoto, e tirou lá, porque as pessoas enfiavam o envelope, às vezes, com dinheiro do bolso, que ele nunca contou, ele tirava e dava para a pessoa. E a senhora se foi, etc. E quando ela se foi, ele, que tinha uma mediunidade de ver espírito, como nós estamos nos vendo, perguntou ao doutor Bezerra de Menezes, o que fez esse espírito para estar nesta situação? Primeiro, a valorização da mãe, né? Imagina você reencarnar pai ou mãe de uma criatura nesse estágio, ainda num estado social próximo da miserabilidade. Tem que ter muito amor, né? Aí o doutor Bezerra disse, ele não fez nada dentro do que comumente se coloca. O que aconteceu aí, Chico, é que ele, nas últimas 5 reencarnações, ele se suicidou. Como o suicídio é marcante, ele se torna tendência. Quando eu chego na outra existência, se eu não tiver suporte e não resistir, eu me suicido de novo. E aí, se acontecer novamente, a tendência, ela toma um corpo maior. E numa terceira existência, eu posso me suicidar de novo. Então, ele já tinha se suicidado nas últimas 5. Aí, o doutor Bezerra disse, ele pediu para vir assim. Porque vindo dessa maneira, ele vai desencarnar naturalmente, o que não vai demorar muito, né? Será em breve.
mas ele vai desencarnar naturalmente. Sabe para quê? Para reautomatizar o processo que ele quebrou do desencarne natural. Reautomatização. Ociosidade é um processo tendencioso que é necessário choque depois, é necessário um choque depois para poder fazer o indivíduo voltar à questão dinâmica do espírito. Por isso que Jesus não usou até o ensinamento do Tobias. Vá, faça para ele aquilo que você gostaria que ele te fizesse. Por isso que Jesus é caminho no aspecto daquilo que ele ensinou. Faça para ele. Se te demandarem 1000 passos, anda outros 2000. Se te demandarem a capa, entrega também a túnica. Quantas vezes eu devo perdoar, mestre? 7 vezes, que já tem a característica cabalística de número infinito. Eles, não 7 vezes, 70 vezes 7 vezes. Para que a gente seja perfeito, na linguagem da época, como é Deus, nosso Pai. Para que a gente tenha também muita paz. Falando em paz, muita paz a todos.